você já bom. fez operação, aí. Você já faz a oração. Termina a cirurgia, pode deixar. E você faz a sutura no coitado lá. Faça a sutura, pode deixar. Isso é coisa de estagiário. É. Então vamos lá, gente. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, mais uma vez, ao nosso Pai Celestial, agradecendo a oportunidade desse encontro, onde buscamos compreender melhor as colocações de Jesus através da clareza de Paulo e de Emmanuel, agradecendo também a presença de todos os espíritos, tanto lá do nosso cantinho, que são os verdadeiros responsáveis, como aqueles outros que vêm também acompanhar esse momento de estudo, e nos colocando à disposição, pedindo ao Mestre que facilite a nossa compreensão dos ensinamentos que serão levados a ter. E todos dentro desse mesmo pensamento, deixamos a oração que Jesus nos trouxe, iniciando a atividade da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá. Você vai entrar. Oi? Muito bem, vamos lá. Muito Semana bem, passada, nós paramos aqui, né? Nós estamos ainda no capítulo 12, no versículo 2, né? Uhum. E a Ana agora vai falar sobre a vontade de Deus, né? Nós Sim. começamos, já fizemos a leitura corrida, né? E iniciamos também os comentários. E nós chegamos a comentar isso também. Uhum. Vou repetir, né? Esse ponto também nós trabalhamos, né? Falando aonde a gente pode ir identificando a vontade divina, né? Sim. E aqui a gente pode começar daqui, né? Nós chegamos a comentar isso aqui, mas é interessante para a gente não perder o. Sim. Então vamos lá, né? Ele dá várias atividades humanas, né, que nos levam ao nosso crescimento, a gente olha bem, né? Então tá lá, a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. São situações que a gente convive todos os dias, né? Com todas essas colocações. E esse sofrimento reajusta, a gente não pode esquecer que ele reajusta desde que ele seja compreendido, né? Por que ele acontece. Senão pode levar a revolta. Então, a gente entendendo por que esse sofrimento está acontecendo, ele realmente ele nos auxilia a reajustar. É importante sempre citar isso. Aí ele continua. No entanto, a Márcia está chegando aqui também. Boa noite, gente. Boa noite. No entanto, onde está? Achei. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovarmos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. A gente pode entender disso, né, Antônio? Renovar-nos em espírito é renovarmos internamente. O exterior é fácil, né? Você só faz a barba, corta o cabelo, faz de conta que é bonzinho, né? Trata as pessoas fora de casa bem, mas dentro de casa é um tirano e assim por diante, né? Por isso que ele fala para a gente se renovar em espírito. E interessante, ele fala do conformismo. Lembra que ele estava, semana passada, ele estava falando sobre conformismo, né? E é bem isso mesmo, porque a gente sempre, o ser humano vai sempre pela menor
pelo menor trabalho, vamos dizer assim. Quando ele tiver menos trabalho, ele vai ficar com aquilo, ele vai ele vai adotar aquela postura e vai acabar ficando habituado àquilo, sempre trabalhando menos. E não é isso que esperam da gente, né? Não é isso que esperam da gente, não. E ele ainda termina dizendo, né, que adubado pelo hábito, que é justamente, né, voltar sempre com essa tendência, várias experiências no plano material. Quantas vezes a gente já foi e já voltou, né? Oi, Faustinho. Será que a gente já conseguiu se livrar de todos esses hábitos? Com Inclusive, certeza não. o processo de expiação, ele é no sentido de nos ajudar à mudança de hábitos milenares. A expiação tem esse grande objetivo. E a reparação da gente adquirir uma virtude para substituir aquele mau hábito. À medida que a gente vai compreendendo isso, essa questão do sofrimento que reajusta, é nesse sentido, quer dizer, a expiação às vezes te gera uma situação de sofrimento, né? Você pode vir, por exemplo, com uma dificuldade física, como uma cegueira, como uma surdez, ou com a dificuldade de expressar-se, né? Uma idiotice, como costuma se dizer, né? Não sei se usa-se esse termo hoje, uma dificuldade de comunicação, mas sem estar com a revolta no coração, tendo ciência que aquilo é um reajuste mesmo, para te ajudar, por exemplo, a pensar melhor sobre como as coisas estão acontecendo ao seu redor, de não reagir tanto e agir, né, dentro dos preceitos do Cristo. Então, tem bastante, vamos dizer assim, oportunidade da gente lidar com a vontade divina, né? Para que a gente mude hábitos terríveis, né? Como eu lembro do amigo que sempre, toda vez que ele vai falar, ele fala assim: não fala mal de ninguém, não pensa mal de ninguém, não briga com as pessoas, confia nas pessoas. O hábito de não confiar. Esse é um hábito também que é milenar, né? É milenar. É difícil a gente abrir assim, uma pessoa nova, por exemplo, que entra no grupo, mesmo seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da nossa atividade religiosa. Então, tudo isso são hábitos que a gente está trabalhando para mudar, né? É interessante. E conformismo é aquilo que nós aprendemos na aula passada, né? É você se adequar ao mundo, ou seja, todo mundo faz, eu vou fazer também, é moral Exatamente. relativa. É. Só lembrando um pouquinho disso. Oi, Faustinho. Fica, Faustinho. Pega esse microfone aí direitinho, hein? Eu preciso dar um banho nesse microfone aqui para ver se ele vai. Lavar ele com WD para ver se melhora. Oh. Se tira a poeira de dentro. Mas, então, Antônio, eu estava ouvindo você falar a respeito dos hábitos, né? Principalmente da confiança. E isso para a gente é causado muito, esses tormentos todos, essas atitudes, do meio que a gente vive. Se você pegar uma pessoa que mora na roça, mora lá num sítio afastado e vem na cidade para buscar alimento, para comprar remédio, coisas desse tipo. São pessoas que têm hábitos e costumes totalmente diferentes. Essas pessoas não têm a mesma visão de maldade que nós temos, de desconfiança. Para elas, é o que o Antônio falou, elas confiam, elas entendem, elas acham, elas sabem que todas as pessoas são honestas. Elas não estão acostumadas com as malícias das pessoas que vivem nas cidades, nos centros grandes, maiores. Então, essas pessoas, elas têm uma bondade no coração. Você chega na casa dele para fazer alguma coisa, uma visita, ele coloca você para dentro, não importa como seja. Aí você entra, tem lá uma mesinha de madeira, a parede é de
de barro, ou tem um reboquezinho simples, uma pinturinha simples, a cadeira de madeira com cordinha, né? O café dele é feito no bule ali. Então, essas pessoas, elas têm bondade no coração. A mesma coisa não acontece na maioria das pessoas que moram na cidade. A gente aprende a viver com essa maldade, com esse egoísmo, com esse orgulho que todo mundo tem, e a gente acaba se impregnando um pouquinho disso, né? Então, essas pessoas que vivem mais afastado da civilização são pessoas simples? São. São pessoas humildes? São. São pessoas honestas? São. São pessoas que trabalham e sofrem? São. Porque muitas vezes eles têm o dinheiro contado para comprar 1 quilo de arroz, para comprar 1 quilo de feijão. Eles, para comer, eles têm que trabalhar lá no seu sítio. Eu, em 2006, eu fui com o primo pescar no Mato Grosso. E teve um dia que nós saímos de barco e fomos visitar uma família para comprar caranguejo e uma outra isca lá para pescar. Bom, chegamos nessa casa, é uma ilhazinha pequena que ficava no meio do rio, marido, mulher, uma criança de 3 anos, uma criança de 6 para 7 anos, 5 para 7 anos, um filho já adulto, casado, e uma filha adulta casada. Muito bem, moravam ali. A criança de 3 anos estava sentada, estava assim, quase que na margem do rio, ela estava uns 20 metros, 10 metros para frente. Aí a criança começou a chorar, a mãe foi lá, ela tinha feito xixi e fez cocô. O que a mãe fez? Pegou essa criança pelo braço, levou na beira do rio, enfiou dentro d'água, jogou uma água, lavou a criança, soltou lá. O menino de 6 anos estava saindo e pegando o barco, saindo para o rio. Eu olhei para a mãe e falei assim, para eles estavam conversando, meu primo e o pessoal conversando com eles. Eu perguntei assim, aonde que ele vai? Ele vai recolher as esperas. Eu falei, mas a senhora não tem medo de deixar esse menino de 6, 7 anos? Eu falei, nós temos que fazer isso. A questão de acho que 1 ano atrás, ele foi recolher e tinham, não sei se foram dourados, foi um pintado preso numa das esperas, arrastou ele quase 12 quilômetros. Ele viu que ele não conseguia tirar, ele amarrou a linha na ponta do bico da canoa, e a gente viu que ele não chegou, passou 1 hora, esse menino não voltava, nós pegamos o barco e fomos atrás dele. Fomos achar ele 12 quilômetros, rio acima, ele lá parado, que o peixe cansou e não aguentou e parou. E ele ficou lá, ele não conseguiu tirar o peixe. Ele tinha pego, na época, um peixe, tinha mais de 15 quilos. Ele falou, assim, aqui a gente, se precisa de um remédio, nós temos que viajar 40 minutos de barco, 45 minutos de barco, com motor de 40 HP, virado no máximo, para ir na cidade. Então, a gente aprende desde cedo a se cuidar. Quer dizer, essas pessoas, elas convivem com a natureza. Então, para eles, por exemplo, morrer ou ser atacado por um bicho, por uma onça, por uma cobra, é comum. Aí você conversa com essas pessoas, eles te tratam com carinho, eles te tratam com respeito, não é porque você vai lá para comprar isca deles, é porque é o jeito deles.
São pessoas que de noite não têm iluminação em casa. A luz deles é da base do querosene, do óleo diesel. E assim mesmo você chega, eles te oferecem um café, te oferecem uma água, te oferecem um bolo de fubá que eles fazem ali, que é feito por eles. Então, você percebe que essas pessoas não é como nós, assim. Eles chegam no lugar, se eles veem uma pessoa no chão e eles podem ajudar, eles ajudam. A gente está passando na rua, vê a pessoa no chão, larga lá e vai embora. E eles não, eles... Então, essas pessoas que vivem no interior, mais afastado das cidades, elas têm esse sentimento que ele fala aqui. Né? Eles não têm o conformismo, eles têm a pureza no coração. Eles têm a pureza no coração. Os hábitos deles são totalmente diferentes dos nossos. O hábito deles é conviver com o sofrimento. Quando eles recebem uma visita, mesmo que vai para comprar isca, eles recebem como alguém importante. A senhora estava falando que tem um barco do governo que passa uma vez por mês para deixar alimento. Então, aquele alimento tem que durar um mês. Eles não podem comer em exagero, não podem se dar o luxo de comer um pouco mais ou de gastar um pouco mais, porque se eles acabarem a comida, ou eles vão ter que pegar o barco e andar 40 minutos de barco para ir na cidade comprar, ou vão ter que esperar o próximo barco de alimento. E o barco traz alimento, traz remédio. Então, é isso que eu acho que a cidade, ela nos ajuda, ela nos dá conforto, mas ao mesmo tempo elas nos trazem insegurança. Elas não deixam a gente ficar totalmente confiante nas pessoas. Eu lembro que uma vez um desses entrevistadores de podcast perguntou assim pro Haroldo: Haroldo, esse negócio do diabo, como é que é? Ele falou assim: olha, é muito simples. Você está aqui na Terra, não está? Você sai aí, você encontra com uma pessoa na rua, você tem coragem, você tem possibilidade de falar para ela da sua vida? Não, eu não posso. Por que você não pode? Ah, porque a gente não conhece, não sabe quem é a pessoa. Os espíritos são da mesma forma. Você está do outro lado, tem espíritos bons, tem espíritos maus, tem espíritos excelentes, tem espíritos elevados e tem espíritos ruins, e tem maldosos, e tem criminosos da mesma forma que tem aqui. Então, essas pessoas lá, eles não convivem com isso. Porque a maldade para eles, às vezes, chega ao ponto de, nossa, estou precisando comer uma canja, mas não queria matar minha galinha. E aí? Então, assim, eu vejo essa coisa da cidade, ela é importante para a gente, porque ela nos traz segurança. Mas também ela aumenta muito as nossas desconfianças com relação aos nossos irmãos. E cada vez fica mais difícil. Analisa, Renato, a sua vida hoje, analisa a sua vida de 25 anos atrás. Eu morava em São Paulo quando eu nasci, Faustinho. Hoje é muito melhor do que era lá. É o Hoje contrário. é muito Porque melhor. como paulistano, cara, Não, sair de lá. eu falo, a sua vida que eu falo, como é que eu vou te explicar isso? Não, se for ao lado da confiança, do relacionamento, ela é muito melhor hoje do que era. Isso eu posso garantir. Porque você tem razão, quando a gente é de uma metrópole, ou seja, você tem um processo de isolamento muito maior que acontece aqui.
A gente mudou para Limeira em 89, e banco fechava na hora do almoço. Uma coisa incrível, saía para pagar, não podia porque não tinha banco aberto. E a forma como os relacionamentos surgiram, né, bem? Para nós foi uma experiência, inclusive, muito gratificante. Aqui em São Paulo a gente não tinha isso. Gente, São Paulo. comprar coisa É, para... exatamente. Nesse ponto, a minha vida mudou para melhor, nesse sentido. Agora, concordo que a nossa, infelizmente, do jeito que a nossa sociedade está, a gente acaba mesmo ficando ressabiado quando você tem um contato. Mesma coisa na casa espírita, eu pelo menos eu vejo assim, você não pode simplesmente admitir uma pessoa que possa, de alguma forma, trazer problemas para você, concorda? Por isso que você tem que fazer toda essa, né, essa preparação, que a pessoa se prepare. Não deixa de ser uma desconfiança, infelizmente, né? Não dá para gente. Mas no nosso caso foi assim muito interessante, foi bem melhor. Foi ao contrário, porque nós viemos de Casabranca, né? Uhum. E lá na década de 60, 70, as pessoas em Casabranca as pessoas sentavam, conversavam na rua de noite, ia para a praça, sentava no banco. Tomava fresca, ele falava. Quando nós mudamos para Paulínia, muita coisa mudou, né? Nós mudamos para cá em 74. Muita coisa mudou, né? Primeiro porque para andar na praça, Paulínia não tinha, né? Tinha só em frente à Igreja Velha aqui embaixo, aqui no corredor não tinha igreja matriz ainda, que foi feita depois, né? Mas era assim, ali era tudo ainda muito escuro, tinha muita árvore, ficava com medo, gente nova, muita gente de fora, né? E já aconteciam algumas coisas, então para a gente foi diferente, né? Uhum. E perto do que a gente costumava viver. Porque lá era, por exemplo, a gente comprava leite na leiteria, não era leite de caixinha, né? Você ia fazer compra, não tinha supermercado, era armazém. Armazém, Armazém, né? Você ia no armazém, você tinha algumas coisas, outras coisas você ia comprar na quitanda. Você não comprava carne no armazém, você comprava no açougue. Então você conhecia o dono do açougue, você conhecia o farmacêutico, você conhecia... E era uma integração feliz, porque quando você chegava no lugar, a pessoa vinha, conversava, né? Quando eu entrei no banco aqui em Paulínia, que eu comecei em 78 no Banespa, as pessoas vinham, paravam no caixa, conversavam. Hoje, você for tentar passar da porta do autoatendimento para dentro, o que o senhor vai fazer? O que o senhor precisa? Não tem nem onde entrar mais em banco, né? Só fica só na pré-agência. Esse Né? relacionamento que tinha antes, né, acabou. Acabou. O farmacêutico na cidade era como um médico, né? E às vezes você chegava lá, ele olhava assim. Minha mãe, quantas vezes me levou lá para o doutor Lourenço, que era farmacêutico na cidade, conhecido. O doutor Lourenço falou assim: dona Luísa, é melhor a senhora levar ele lá na Vocandinha, porque está precisando benzer. Então, são coisas assim que deixavam a gente mais confiante. Confia, com certeza, deixar. Pessoa, né? Hoje já Hoje não. vai disso. Né? É mesmo. E como você falou, me perguntou há 25 anos atrás, a gente estava onde? Em Limeira? Não, já estava em Vinhedo. É interessante, a nossa experiência é ao contrário da sua, obviamente. Então, ainda hoje a gente acha até assim, mais saudável a convivência com as pessoas aqui no interior, que para mim isso aqui nem é mais interior, né? É só uma questão geográfica, do que na capital, é muito mais difícil lá. Campinas já se tornou uma cidade muito parecida com São Paulo. Já era quando a gente mudou, né, já era mais complicado. Então, quando a gente vê o contrário, a gente sabe o que você está falando. Realmente, é um choque. A gente vai fugindo. Agora, não sei para onde nós vamos. Nós estamos olhando, ver se tem alguma coisa assim mais... Eu visitei... Para a ilha desse pessoal que você falou aí. Nós vamos levar para lá, levar um gerador, uma Starlink,
e ficar louco. Não, eu também não dava. Eu visitei, Mas eu com meu pai, acho que a grande... em São Paulo, né? A gente ia lá na Praça da Sé, na década de 60, subia Praça. a rua direita, descia na São Bento, subia a rua direita e saía na Praça da Sé. Eu lembro que eu me divertia, ele andava ali, porque ele ia comprar remédio de homeopatia lá na Almeida Praça. Opa, a gente comprava lá também, no Praça da Sé. Comprava remédio de Não homeopatia. era a Praça da Sé, era aquela do Lago, né? E João Mendes. eu fui muitos anos depois, né, que eu fui, inclusive, o Banespa tinha ali na Praça da... Eu estranhei aquilo, porque você tinha que andar com cuidado danado. A Praça da Sé virou um tormento, né? Você via as pessoas andando tudo agarrado, assim. Então, para quem conheceu São Paulo desde menino, né, você vai lá depois de 15, 20 anos depois, se assusta. Né? Hoje faz mais de 15 anos que eu não vou lá. Que bom. É um inferno aqui. Não pretendo voltar tão cedo. Mas a gente está achando no que a gente está falando. Quer falar, Antônio? Não, assim, uma coisa importante, esse é o cenário que nós temos hoje, né? E como renovarmos em espírito, né, diante dessa situação. Porque a gente não tem controle das outras pessoas, mas nós temos controle de nós mesmos, né? Então, o grande desafio nosso é realmente, diante desse cenário, porque esse cenário ele deve ter um objetivo que a gente às vezes não compreende, mas ele deve ter um objetivo. O que está acontecendo? A gente olha, assim, por exemplo, o fenômeno do celular. Eu tenho observado, até brinco com a Cláudia, olha lá, tem uma família na mesa lá, cada um com seu celular, o outro andando. Um dia desse foi muito engraçado. Eu fui estacionar o carro, o cara parou exatamente no meio do local de estacionar o carro, com o celular. Aí eu parei meu carro atrás dele, fiquei esperando, né? Uma hora ele vai acordar, não buzinei, porque o cara está concentrado, eu dou uma buzinada nele. Ele é capaz de ter um infarto. Tem um infarto. Eu não vou fazer isso. Eu parei o carro, fiquei lá tranquilo. Aí uma outra pessoa do outro lado viu, né? Chamou e falou: o cara quer estacionar. Ele, levou aquele susto, né? Mas assim, a pessoa, você pode deixar para responder a mensagem depois. Você pode deixar para olhar aquele celular depois. Tudo isso pode ser depois. Não há aquela urgência, né? Mas depois que tirou o telefone da parede, nós vivemos isso, né? A realidade nossa é essa. Agora, em nós, como que nós estamos lidando com isso? Como que a gente está espiritualmente diante disso? Porque uma coisa que eu venho pensando muito, por que eu desconfio de uma outra pessoa se eu sei que só acontece comigo aquilo que a vontade de Deus permite? E se não for do meu planejamento, vamos chamar assim, do meu processo expiatório, não vai acontecer. O problema é que a gente não confia que isso seja verdade. Não, esse é o pepino. É a questão da fé. A fé não me iluminou o suficiente para que eu tome consciência verdadeiramente disso. Bom, exatamente. Porque as pessoas estão com medo mesmo. Né? É natural. Natural, sem dúvida. E a televisão o tempo todo, a televisão, entre aspas, porque hoje não é a televisão mais, hoje é a mídia, né? De uma maneira geral. O tempo todo assustando as pessoas. Com qual objetivo? Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas são pessoas boas, honestas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acredito nisso. Agora, a gente está vendo todo mundo como uma ameaça. Aí é ruim isso, né? O que fazer, então, para a gente vencer isso? Eu acho que essa questão que a Mano está colocando para a gente é essa: é imperioso renovar-nos em espírito. Essa pergunta que eu faço para mim mesmo. Né? Como é que vai ser isso? Porque a coisa mais gostosa que tem, né, eu tenho impressão que assim, eu vivi num lugar
que as pessoas se conheciam e se ajudavam. Durante um período bem curto da minha vida, mas vivi isso, eu assisti isso. Havia confiança entre os vizinhos, entre as pessoas, quer dizer, as pessoas se sentiam amparadas vamos dizer assim, pelo Comunidade, convívio né? social que havia, pelo compromisso que havia um com o outro. O compromisso, vamos dizer assim, não era escrito, não era contrato nem nada, mas havia esse compromisso social. Por exemplo, se a mãe lá está doente, precisa de alguém ficar com as crianças, não dá nem de falar, é automático. A vizinha já ia lá, a outra vizinha também dividia, dava um jeito, pronto, resolvia. Se alguém ficou desempregado, precisou ali de uma ajuda, e o outro pode ajudar, sem discussão nenhuma, não vai faltar mesmo, né? E isso dá uma tranquilidade. A gente vê que no mundo espiritual, pelos relatos que nós temos dos livros de André Luiz, o plano mais, vamos dizer, mais elevado, mesmo assim como o nosso lar, a pessoa vai ter um lugar para comer, vai ter roupa, vai ter um amparo. Isso ela vai ter sempre. Pode ser que ela fique naqueles beliches, lá naqueles prédios lá com 4.000 pessoas, mas tudo bem, mas ela vai ter o belichinho dela. Ela não vai ficar desamparada. E a gente não adquiriu ainda essa compreensão no plano que nós vivemos hoje, né? Por isso que todo mundo, só você não se sente amparado, né? Aí o medo, as coisas, as pessoas começam a se proteger, né? Eu brinco muito que hoje nós somos prisioneiros, né? Os bandidos estão lá de fora, nós estamos presos aqui dentro, né? Entre aspas, É né? verdade. É o conceito do condomínio fechado e tal. E é uma ilusão, você vai ter que sair mesmo. É? Então, Então, é isso que eu venho falando. Só vai acontecer com você aquilo que você planejou para acontecer. A não aí, ser que você provoque, né? Alguma É, coisa. é pelo aí seu livre-arbítrio, né? Isso pode é, acontecer. isso Mas, acontece. Para que essas coisas ocorram e que a gente mantenha serenidade na hora de um encontro desse tipo, que você questionar, será que essa pessoa é confiável ou não, a gente tem que estar sempre com vibrações boas, né? Sim. E tem que manter sempre esse pensamento. Então, não adianta você ficar 2 horas no dia se remoendo com coisas que não te trazem bem nenhum, e depois em 10 minutos você virar e falar assim, Senhor, preciso da tua ajuda, estou Não resolve, cara. né? Não adianta, porque você já está com um monte de companhia que vão fazer o quê? Vão trazer mais aqueles que estavam dentro da sua vibração para perto. Olha, esse cara aqui está legal para nós. Vamos lá, vamos junto. Né? Então, aí alguns casos eu andei vendo, falei, nossa, como é que essas coisas acontecem com essas pessoas, né? A pessoa está andando na rua, de repente vem uma pessoa e assalta ela sem mais, sem menos. O que deu? E por que que a outra pessoa que estava passando ali não foi escolhida por aquele? Como a gente não conhece as pessoas, né? Não conhece, não participa da vida deles, não sabe como é, mas eu imagino que é muito disso. Teve uma época quando eu estava trabalhando com caminhão na década de 70, 74, 75, até começo de 78, eu viajava com caminhão transportando gasolina. E foi uma época difícil para a gente. E quantas vezes eu estava na estrada e me vinha assim, ó, vai te estourar o pneu lá embaixo, você vai capotar. Você vai tombar esse caminhão. E eu trabalhava com transporte de carga líquida. E a carga líquida, ela joga. Boa. Ela não é como a carga seca, que não tem jogo, ela balança. Então, para você fazer uma curva, você tem que tomar cuidado, né? Se você está embalado e você pisa no freio, o líquido te empurra para frente. E aí não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, mas pode Deus, e ia pedindo, Deus está comigo, ninguém está contra mim, e ia, passava. Passava meia hora, 20 minutos, vinha de novo. Ó, lá naquela curva lá você vai sofrer um acidente. E era assim constantemente. Então, mas
foi isso que eu aprendi, né? Com a Lídia e a Leda, que eles sempre reforçavam isso para a gente, né, lá em casa. E depois, você entra numa vida mais folgada um pouco, começa a trabalhar no banco, tá? Você fica mais tranquilo. Mas aconteciam umas coisas que eram interessantes. E aí a sensibilidade começa a aumentar, né? Hoje não, hoje já é mais diferente. Hoje eu já ando mais atento, não vacilo muito. Tem hora assim que você chega, sabe, o limite é aqui. Você chega aqui, ó. Um dedo para chegar no limite. Aí você vai, respira, né? Se você não respirar, você morre, você para de respirar. Exatamente, começa aí, né? Mas não respira fundo, respira devagar. Você, aí você. Eu acho que a mudança em espírito é isso. Então, É você saber o momento de respirar, vou pôr assim. e tem hora E que é difícil, viu, Renato? não, mas o que você está falando acontece com todo mundo. É o que o Emmanuel fala aqui, que a gente renovando em espírito, é atitudes que a gente toma diante de situações que há um tempo atrás você agiria de uma forma e hoje você age de outra. Para o bem, né? Obviamente, para o bem, né? Que é justamente essa mudança que a gente tem que promover em nós. Senão, cara, vai ser essa luta eterna mesmo, o tempo todo contra todos, e você não é mais meu adversário de ideias, você é meu inimigo, que é como está sendo a coisa hoje, né? Não se discute mais, se briga, né? São das coisas. Tudo isso faz parte do que está acontecendo no planeta. Mas a gente não precisa se conformar com o que está acontecendo no planeta, ao contrário. A gente tem que lutar para que pelo menos nós, que temos algum entendimento, auxiliemos os outros a buscar uma mudança também. Você sabe Nosso que papel é... faz respirar às vezes? Eu lembro do meu pai. Meu pai falava assim, de vez em quando. Ele começava a assistir jornal e ele falava assim, me dá 15 dias na presidência que eu resolvo isso. Eu falava, pai, mas não é assim, pai, não é desse jeito. Não, 15 minutos na presidência, 15 pô, dias na presidência. posta lá, limpa e manda a conta para a família. Mas pode pensar assim, pai. Não, não tem jeito, não tem outro jeito. Então, às vezes, quando eu estou em alguma situação, eu paro e lembro do meu pai. Eu falo assim, o que você falava para ele? Não é? Fala para você também. No domingo, né, no livro do Estudo da Libertação, nós estávamos falando sobre indignação, né? Isso, exatamente. E a gente entrou numa questão muito importante. Essa questão, por exemplo, da corrupção, dessas coisas todas que nós estamos assistindo, porque se quem está lá não se indignar no sentido assim, eu não vou participar dessas tramas de corrupção. Eu estou indignado com isso, eu não participo. Agora, imagina, por exemplo, que 80%, 90%, seja até 50% dos políticos tiverem esse sentimento de indignação. Porque as pessoas estavam compreendendo indignação como revolta, não é revolta. Exato, não é isso, não. É você se indignar. Eu, por exemplo, eu não vou agir, tirar vantagem das pessoas, eu acho indigno isso. Eu não vou fazer isso. Não compactuar, que o Márcio falou. Mas eu não vou fazer. Eu não vou buzinar, porque a pessoa demorou um pouquinho ali para o sinal abrir. Eu não vou brigar com o cara que me cortou. Né? Tony, é os negócios para pensar, né? E são atitudes simples, hein, gente? Pode ver. Você não está mudando o planeta fazendo isso, mas você está mudando você. Que a mudança do planeta começa pela nossa mudança. Então, você vê, você está falando coisas simples, trânsito, parar, não sei o quê. Eu não vai vou até lá em cima, né? Eu não vou assistir um jornal na televisão ou ver no YouTube notícias ruins, que só mostra. Eu não vou. Eu estou indignado com isso. Não precisa disso. A gente não precisa beber desse fluido pesado. Sim. Estou indignado. Né? Essa indignação que ele estava falando domingo. Essa indignação. E nós precisamos dela para mudar nosso espírito. Eu vou colocar um fato que eu li hoje para refletir. Como é que um desembargador da Bahia foi julgado porque ele liberou, acho que
algumas pessoas lá que pertenciam ao PCC. Tá? E aí ele vai responder lá no judiciário, nas formas dele. Por que será que essa pessoa fez isso? Será que ela fez porque ela está vinculada? Ou porque ela pode ter sido ameaçada? Ou porque a família estava em perigo? Se acontece Aí, uma coisa dessa, liga e fala assim, olha, o senhor tem que tomar essa decisão porque nós estamos com a sua mulher e com seus filhos. E aí? É uma situação Fausto, bem Fausto, limite. você tocou num assunto delicadíssimo, tá? Mas quem tem fé em Deus, quem tem fé em Não, Deus, não julgar, né? quem tem fé em Deus e sabe que nada acontece com a gente que não for da vontade dele e tiver coragem, porque para viver aqui tem que ter muita coragem. E quem está num cargo desse não foi colocado à toa. Chegou o momento dele mostrar a coragem dele. Agora, é fácil, mas não é mais de jeito nenhum. Nossa, Preciso muita fé, muita coragem, muita dignidade para poder lidar com um negócio desse. Porque tem recurso. E a Polícia Federal tem isso, tem aquilo, ele pode pedir ajuda. Agora, o que é mais fácil numa situação dessa? Qual é o caminho mais fácil? Então, Esse é o pepino nosso. Porque quando Pôncio Pilatos lavou as mãos, né? Quando Pôncio Pilatos lavou as mãos diante de um homem justo, que ele mesmo diz, não foi ninguém que falou por ele é um homem justo. Né? O que ele lavou a mão? O grande problema nosso é chamado conveniência. Você trouxe uma situação muito crítica, que é risco da família. Eu estou falando algo que provavelmente eu acabaria cedendo por medo, por não ter a fé ainda consolidada. Mas é algo para a gente pensar com muita profundidade. então, Muita profundidade. Agora, se apresentou isso para o espírito dele, se isso se apresentou para o espírito dele, nessa situação que você descreveu, que pode ser outra, né? Pode ser outra, se apresentou porque ele tem proteção, ele tem condição de enfrentar isso. Né? Ele tem, porque ninguém morre. Porque qual é o medo nosso de perder aquilo que nós vamos perder? Esse é o pepino nosso. Nós lutamos para não perder aquilo que nós vamos perder. Olha que loucura. e aí que está, Antônio. O que acontece? Só ele conhece a verdade Só ele. dos encarnados, né? Só ele, encarnado, sabe por que ele está nessa situação. Por quê? Porque, por mais que ele queira, às vezes a polícia pode saber, a Polícia Federal pode saber, mas o coração de tudo isso é só ele que sabe. Então, agora, o que cabe a gente, como espírita? Apontar o dedo? Ah, se ele está assim é porque ele fez, porque ele aprontou. Ou então, Não julgueis. Né? Você não pode entrar. Nós não devemos entrar nesse campo do julgamento, nunca. então, é aí que está, né? Mas o que acontece? As pessoas que leem isso formam uma vibração. ah, sim, sem dúvida. E aí, o que acontece? Isso gera. Então, se você se aproxima perto de um grupo que está isso, se não tomar cuidado, você está no meio, você acaba Vai entrando. ser engolido por aquilo, com certeza. Com certeza. Não tem É como. arrastado, literalmente arrastado. E é sutil, hein? Não, esse livro que a gente está vendo lá de domingo, né, Faustinho, que é o Libertação, a gente vai chegar nesse ponto, ver essas influências que acontecem. Não é no campo da política no livro em si, mas a gente vai ver essas influências. E é certeza que esses grupos são influenciados por grupos que não querem que o planeta melhore. Isso é um fato, é lógico isso. Isso não é julgamento, tá? Porque julgamento é quando você já julga, já condena e já executa. Mas a observação de um fato é um julgamento, porque você está comparando com alguma outra coisa. Nossa mente trabalha com comparação, então você tem que comparar, não tem como.
Senão você não saberia o que é bem e mal. O julgar é que é um termo só para mais de um processo, vou dizer assim. Então, você tem que observar esse julgamento. Né? Exatamente. Agora, sabe-se que a espiritualidade inferior não quer que o planeta melhore, porque eles vão ser obrigados a melhorar também. Eles não querem isso. Assim como muitos de nós encarnados, né? Nós nos conformamos, né? Que o Antônio falou com o que acontece no mundo. Agora, como espíritas, o correto seria que nós conseguíssemos orar por essa pessoa. E nós devemos fazer isso. É. Agora, muitos de nós ainda não conseguem, por vários motivos. Eu Mas acho seria o fantástico, ideal, né? sabe, Renato, que eu acho fantástico o cuidado que Allan Kardec teve na coletânea das preces. Sim, Mas ali está. O que ele fez ali na coletânea das preces? Pegou tudo que o Evangelho traz e transpôs para que a gente ore dentro dos contextos. Né? Contexto do suicida, contexto do criminoso, contexto do aflito, contexto disso, contexto daquilo. Eu acho aquilo de uma preciosidade imensa. muito rico aqui, com E certeza. algumas vezes ele tem dificuldade de orar, por exemplo, por um criminoso, e ele vai lá e nos ensina como fazer essa oração para o criminoso. Porque o Emmanuel coloca de uma maneira muito clara, o criminoso é diferente da criminalidade, nós temos que Sim, separar o criminoso da criminalidade, porque o criminoso é filho de Deus. A criminalidade, sim, é um tumor, é uma doença que precisa ser trabalhada, combatida, eliminada. Agora, quando existe as coisas não acontecem sem o auxílio da sociedade. Se não houvesse consumo de drogas, que é normalmente na sociedade de recursos, que está mais infiltrado, né, essas drogas sofisticadas, é isso que alimenta. Tem um comércio, né? Tem venda e tem comprador, vendedor e comprador. A relação é essa. E aí vai virando uma teia sem controle, porque o que eles fizeram? Como eles têm muito dinheiro, formaram pessoas, né, e colocaram dentro do poder do país. Isso não é só no Brasil, não, isso é mundo isso, no no planeta isso. planeta inteiro. E isso é antigo, hein? Isso é desde a máfia lá, Muito velho isso. desde Desde a turma. Roma, cara. Roma já tinha suas coisas assim, ó, como a do pano lá também. Então, isso Muito é da interessante. natureza do homem, Antônio. Nós somos assim, a humanidade age dessa forma aí. Então, Agora, mas, você tocou no Faustino. Interessante, Faustino. Trouxe um assunto muito importante para a gente sim, refletir. Né? quais são E nossos hoje, limites? Oi? Quais são nossos limites, né? é interessante que esse assunto eu já tinha comentado, e hoje esse parágrafo tomou um bom tempo, né? Muito legal. Nós não saímos do parágrafo de novo, ó. Muito Continuamos legal. nele. Não, mas assim que é bom, né? Essa Não é? troca de experiências é Muito bom, fundamental para Faustino. ir crescendo, né? E esse livro que está sendo estudado no domingo, gente, quem puder, né? Eu sei que a Nilza está indo, a Nessi, né? Acho que o Fábio também. Vale a pena. Vale a Libertação é um pena. livro muito rico nesse campo Um que dos nós estamos melhores, falando. já li umas 3, 4 vezes, não lembro quase nada, mas já li um monte de vezes aquilo. É. Muito bem. Vamos para mais um? Tem Vamos lá, 6 minutos ainda. dá tempo ainda. Falar alguma coisa. Que vai ler vai continuar semana que vem, só de bater o olho aqui, tá? Mas vamos lá. Vai. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora. Por muito brilhemos por fora no jogo das ocorrências temporárias da estância física. Nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Isso é nós também. Dá para resolver assim.
façam o que vocês podem fazer dentro do meio que vocês estão. Eu coloquei esses bonequinhos com a interrogação aí, que esse texto que Emmanuel, ele é... Meu pai dizia assim, é uma chapa do que nós vimos agora há pouco. Exatamente. Exatamente. E é interessante, olha, eu moro claro nisso, né? O auxílio edificante que o mundo nos ofereça. Porque o mundo nos oferece auxílio, sim. Seja através de contatos com outras pessoas, seja através de buscarmos essa mudança, vamos colocar assim, inclusive na própria religião, aquela religião que edifica, né? Ou seja, o mundo oferece condições para que a gente melhore. Mas, tem que educar os sentimentos. exatamente, como a Márcia falou, tem que educar os sentimentos, né? Que é o mais difícil. Olha, para pensar, quando a gente nasce, a gente só sobrevive devido ao amor. De outro jeito. Um bebezinho que não é amparado não sobrevive. Então, a gente já... Primeira lição que nós recebemos é o amor das nossas mães, dos nossos pais. Aí vai. Aí vamos para a escola. Professor, professora, educação e tal, os coleguinhas, aquele ambiente e tudo. Vamos andando. O mundo oferece muito para nós. Você nasce, você está de estômago vazio? Quando você nasce, você está de estômago vazio. A primeira coisa que você recebe é o leitinho da mãe. O negócio é chique, rapaz. Totalmente dependente, gente. Totalmente dependente dos outros. Isso que é fundamental. A gente recebe muito, né? Agora, ele colocou, não contemporizar com os enganos do mundo. E aí já vem a malícia, você já está adulto, a porta larga é muito melhor que a estreita, aí começam a vir essas coisas. E olha, gente, todos nós passamos por situações assim. Né? Muitos de nós só começaram a entender isso bem tardiamente, porque fazia parte da coisa. Né? Então, mas isso não quer dizer que nós não devamos continuar buscando essa melhora. Ele coloca diligenciando burilar-nos cada vez mais. Né? Nesse sentido mesmo. Que a educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, esse é o pepino, né? No jogo das ocorrências temporárias da instância física, nada entenderemos à luz de Deus. Isso é para pensar, que nos sustenta a vida sem luz em nós. É o que a Márcia está falando aqui, se não educar os seus sentimentos, nunca vai brilhar você nunca vai brilhar por dentro, cara. Porque é o sentimento que manda. Vou discutir a semana que vem isso aí. Vou ter que pensar bastante. Antônio, 58. Está na cabeça aqui. Você faz o encerramento, então, hoje, aí eu paro de gravar e você começa aí. Falta 4 minutinhos, né? Incrível. O meu computador, ele dá 19h58, o celular 19h56. Alguma coisa está errada lá em Greenwich, não sei. O TC está com algum problema em minutos aqui. Vamos lá. O computador da Cláudia também já deve ser 8 horas, né, Cláudia? 28. 58, então, o mesmo que o meu aqui, mas o celular é 56. Não, ela já está em 8 minutos depois das 20. Depois das 20, 28. Tá mais doidinho. Pior O ainda. meu tá lá na frente, no futuro. O teu já mudou. Não, mas já de reflexão por hoje já tá bom, né, gente? Tá bom. Muito bem, pessoal. Primeiro de tudo, vamos agradecer muito a Deus, né? Vamos agradecer a Emmanuel. Vamos agradecer por todas essas informações, né, que vêm chegando até nós, para que a gente reflita sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossos sentimentos, né? Como que está a nossa fé, como que está a nossa esperança. Então, assim, Senhor, te agradecemos muito por esse primeiro momento que nós tivemos, pela contribuição de todos, pelas boas vibrações, pelo amparo da espiritualidade amiga. E assim, Senhor, nos preparamos para a próxima etapa, com muita gratidão no coração,
um desejo sincero, Senhor, de mudarmos cada vez mais as nossas vidas em direção aos ensinos de Jesus. E a gente gosta sempre de pedir, né? O que nós podemos pedir, Senhor? Que nos dê forças, que nos dê discernimento, que nos dê bastante coragem, para que a gente possa fazer as mudanças que se fazem necessárias em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que sigamos em frente para a próxima fase. Que assim seja, Senhor.